Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela e em nosso segundo vídeo do especial de tutorial de flores, eu quero dar uma dica de bordadinho nas flores. Como é que é isso? Bom, vocês estão vendo aqui na minha mão uma flor toda bordadinha na borda dela, tá? Montadinha com duas camadas e um botãozinho no meio. E eu quero dar essa dica para vocês. Eu quero mostrar para vocês como colocar um bordado, fazer o uso de linhas nas nossas flores, dá uma textura diferente e torna o nosso trabalho um pouco mais divertido visualmente. Para a gente começar então o trabalho, porque é muito simples, eu vou pegar uma base de EVA, um agulhão e vou começar a furar. Percebam que eu estou furando em pontos-chave da minha flor, ou seja, eu estou furando na base de cada pétala e na parte da borda de cada pétala também, porque assim eu mantenho um padrão. Para essa florzinha, eu consigo fazer 7 furinhos em cada pétala, ou seja, um no meio e 3 de cada lado, ou seja, ficou com 7 furinhos e mais aquele no começo, aquele que é da base da pétala. Então, todas as minhas flores, elas vão ter a mesma quantidade de bordadinho. Com essa outra que tem uma pétala um pouquinho diferente, a ideia é a mesma, a diferença é que ficou com 5 pontinhos, 5 furinhos em cada pétalazinha. Vocês também viram que eu não forcei o meu agulhão até o final, eu simplesmente furei, fiz um furinho pequenininho. A agulha que eu tô usando é uma agulha para bordado bem fininha, tá, gente? Ela não é uma agulha grossa como eu costumo usar para fazer os cadernos artesanais. Então, não precisa fazer um furo muito grande, até porque senão também o acabamento fica muito feio. A primeira que eu tava testando para fazer esse vídeo, eu furei muito grande e ficou bem esquisita. Eu até joguei ela fora porque ela ficou bem estranha. Mas daí eu quero mostrar então para vocês o primeiro pontinho. Esse primeiro pontinho, gente, é super conhecido, que é o ponto atrás. É basicamente você coloca a agulha num buraquinho, mergulha ela de novo, indo para trás, anda 2 para frente e vem uma para trás. Nisso, você vai fazendo como se fosse uma laçada nos seus furinhos e você vai bordando sem deixar nenhum ponto aberto. Isso deixa muito bonito, tá, gente? Eu gosto muito, aprendi quando criança com a minha mãe e eu uso muito esse pontinho para tudo. Essas florzinhas, elas levam um pouquinho mais de tempo para ser feita mesmo, tá? Uma flor dessa eu levei em média uns 7 a 10 minutos. Mas eu acho que o resultado depois é tão gostoso, é tão bonito e a gente consegue usar essas flores em tantos trabalhos bonitos que eu gosto muito de fazer. Se vocês usarem outros tipos de ponto, não sei, de repente, pode ser mais rápido. Esse segundo ponto que eu tô ensinando, ele simplesmente ele vai laçando, ele vai fazendo como se fosse um torcidinho. Então, eu vou pro próximo ponto, trago ele pra frente e vou fazendo um torcidinho em toda a volta dessa flor. É bem simples. De repente, ficaria até mais bonito se eu fizesse, talvez, com esse mesmo ponto voltando na outra orientação. Eu não testei, mas também assim. Isso são ideias para que vocês se inspirem. Isso não são regras, tá, gente? Não é porque eu tô fazendo a flor assim que vocês também precisam fazer desse jeito. Vocês podem, inclusive, fazer as flores com outras orientações, porque vai ficar muito bonito também. E eu gosto muito dessa coisa da linha, por conta da textura mesmo que ela dá. E quando a gente usa também linhas com cores contrastantes, por exemplo, eu estou usando vermelho com branco. Essa cor branca, ela chama muito mais atenção. Se eu utilizasse um tom sobre tom, um vermelho em cima do vermelho, ia ficar feio? Jamais, não iria ficar feio. Mas ela ia ficar meio apagadinha. Vocês vão ver nas outras flores que eu fiz que eu usei muito desse tom sobre tom. Fica muito bonito também, é que dá um efeito diferente. No terceiro pontinho, gente, eu vou fazer a mesma flor, só que agora com papel laranja e a mesma linha branca. Eu não tenho muitas meadas mesmo de linha, não uso muito, mas eu gosto de ter algumas cores bem chave, assim, para os meus trabalhos, tá? E esse ponto chama ponto correntinha. Mas depois que eu terminei, eu percebi que se eu tivesse colocado mais linhas nessa meada que eu peguei, iria ficar mais legal. Como assim, né? Quando eu separei a linha do pedaço que eu tirei da minha meada, eu separei 2 fios para fazer esse bordado. E eu achei que ficou muito magrinho. Se eu tivesse utilizado, nesse caso, desse ponto, que é a correntinha, utilizado
3 ou 4 fiozinhos, eu acho que iria ficar muito mais bonito, porque ia ficar mais gordinho, ia ficar mais cheinho de informação visual e de textura também. Eu, particularmente, acho que eu deveria ter usado mais linhas. Mas, enfim, eu acabei fazendo só com 2 mesmo, porque eu já tinha separado essa linha e eu resolvi não pegar mais. Mas eu achei que ficou bem legal. De qualquer maneira, de todos os que eu mais gostei, foi a primeira que eu fiz pra vocês, que é esse ponto atrás. Eu acabo sempre gostando mais dele. Para finalizar, então, as nossas florzinhas, eu vou colar um pedaço... eu poderia, por exemplo, colocar um botão bem grandão, ficaria muito bonito. Mas eu resolvi fazer mais uma camada de pétalas, tá? Nesse caso, eu cortei algumas pétalas que parecem pistilos e eu vou colocar no meio com alguma cor bem contrastante. Então, laranja com azul e depois eu venho com outro botão que também chama bem atenção, colocando esse laranja no meio da minha flor vermelhinha, com um botãozinho branco também para combinar com esse bordadinho que eu fiz. E eu gostei muito do resultado, tá, gente? Agora eu vou mostrar para vocês outras flores que eu fiz a mesma coisa. Eu passei praticamente a minha manhã fazendo esses bordados e eu gostei muito. Então, algumas eu uso um tom sobre tom, outras eu já uso cores um pouco mais fortes. E eu gostei do resultado de todas essas minhas flores. Espero que vocês tenham gostado também dessa ideia. Não precisa ser esse tipo de flor que eu tô mostrando pra vocês. Qualquer tipo e tamanho de florzinha vai dar super certo. Inclusive flores mais magrinhas. É só você não fazer a borda. É só você fazer uma linha, por exemplo, no meio, que também dá super certo, tá? Enfim, gente, experimentem, mudem o trabalho de vocês, mudem a textura das coisas, tá bom? Eu vou deixar agora vocês com algumas imagens em close dessas minhas flores. Um grande beijo, até o vídeo de amanhã e tchau, tchau! E ó, fiquem em casa!